Deus, porque Deus é maravilhoso e até Ele tem nos ajudado, nós passarmos pelas dificuldades, glorificando ao Senhor, sabendo que tudo que nós passamos aqui é passageiro, é para passar mesmo, não é para ficar. E nós damos graças a Deus porque Ele passa conosco. É mesmo, Pai, se passar pelas águas, não submergirão, se passar pelo fogo, não se queimará. Então é muito importante nós não esquecermos que o Senhor passa conosco, sempre está no controle de todas as coisas. Amém? Irmãos, esse texto onde nós vemos sobre o dia do Senhor deve ser o tema dos últimos dias da igreja. A verdade é que falar sobre o grande dia do Senhor precisa ser o tema dos últimos dias, porque nós sabemos que o Senhor, a vinda de Jesus, esse dia, esse evento, esse dia do Senhor, onde o Senhor vai manifestar de uma forma poderosa, está mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. Então nós temos que estar despertados, porque os sinais da vinda de Jesus está sendo notória para os crentes e os não crentes dele. É muito notório. E nós damos graças a Deus porque nós estamos esperando esse dia, a presença de Deus, esperando esse dia acontecer, para que nós venhamos sair desse mundo tenebroso e perigoso, para todos sempre curtir a eternidade com Jesus, né? Louvar a Deus pela vida dos meus irmãos que nessa noite se encontram aqui. Irmãos, me veio um tema nessa noite, quando nós estávamos falando sobre nós aprendermos a palavra do Senhor com maturidade, aprender a palavra do Senhor da forma mais correta, com maturidade. O crente pentecostal, ele é uma bênção, e tem que ser uma bênção mesmo. Ele foi levantado para ser bênção e abençoar outras pessoas. Só que o crente pentecostal, irmãos, ele às vezes fica um pouco a desejar acerca dos ensinamentos, né? Acerca do que é correto na Bíblia. E nós precisamos estar atentos sobre a palavra de Deus e aprender da forma mais correta essa palavra, para nós não ficarmos sendo levados por qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo orientou Timóteo acerca disso daí, para não ser levado a qualquer vento de doutrina. Nós temos que tomar algumas precauções. Um culto de ensino, sempre gosto de falar, culto de ensino, escola dominical, é para nós estarmos aprendendo juntos, irmãos, sobre a palavra de Deus e crescermos. Nós precisamos crescer cada dia mais, apesar de que o crescimento do crente é diferente do crescimento secular. O crente, ele cresce descendo. O crescimento do crente é descendo. Quanto mais o crente desce, mais ele é exaltado. Quanto mais o crente ele humilha nos pés do Senhor e é humilde, mais Deus honra ele, honra ela. Isso aí é crescimento. Mas nem por isso precisamos aceitarmos tudo que vem diante do nosso ouvido, irmãos. Ser humilde é uma coisa que devemos lutar para ser. É algo não é fácil ser humilde. Temos que lutar por isso. E mesmo lutando para ser humilde, nós não podemos aceitar tudo que vem diante dos nossos ouvidos. Temos que ter uma certa maturidade para discernir sem causar problemas, sem causar conflitos. Nós temos que tomar alguns cuidados para não criarmos conflitos.
nós não resolvemos problemas criando problema. Nós não resolvemos conflitos criando outros conflitos. Nós já temos Jesus, que é o príncipe da paz, para ele estar trabalhando em favor do seu povo. E Deus nos dá, através da sua palavra, recursos para nós resolver os conflitos, resolver os problemas, para nós entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E também não aceitar determinadas coisas que nós estamos vendo aí, querendo nos embaraçar. Nós temos que tomar alguns cuidados, mas sempre com maturidade, sempre com uma sabedoria que vem da parte do Espírito Santo para a nossa vida. E nós, nessa noite, iremos ver sobre crescermos espiritualmente. Nós precisamos crescermos espiritualmente. Precisamos. Nós não podemos aceitar, não, mas é assim mesmo. O que é, o que não é, não é. Nós temos que aprender isso aí. Nessa noite, o Senhor, através do Espírito Santo, vai nos orientando como vamos ter esse crescimento. Esse crescimento é um crescimento que não é um crescimento instantâneo. Já aceitei Jesus hoje, já tenho a maturidade para fazer a obra, para pregar, para evangelizar, para cantar, para orar. É um crescimento, irmãos, gradativo. Sempre nós temos que aprender mais um pouquinho. A nossa vida não é rápida espiritualmente em termos de aprendizado. Nós nunca iremos saber tudo, mas procuramos aprender o máximo possível que é certo na palavra de Deus, para nós não sermos enganados com qualquer vento de doutrina, com algo que às vezes é tentar nos embaraçar, embaraçar os nossos princípios, embaraçar a nossa vida acerca dos nossos costumes, dos nossos princípios. E com isso nós vamos crescendo espiritualmente, agradando a Deus. E nessa noite eu peço a ajuda dos irmãos que nós estamos meditando um pouco na palavra do Senhor sobre esse crescimento espiritual que devemos ter. É algo que devemos procurar ter. Crescimento espiritual. Para nós ficarmos e permanecermos na presença do Senhor Jesus, precisamos buscar de Deus sabedoria para crescermos espiritualmente. Nunca conformar. Mas o jeito que está bom demais. O que eu já fiz está bom demais. O que eu já falei é o suficiente. Não. Temos que procurar cada vez mais de Deus. Sabedoria, graça, entendimento, compreensão, discernimento, para nós fazermos tudo que o Senhor nos ordena para fazer e da melhor forma possível, né? Então nós devemos, irmãos, crescermos espiritualmente. Primeiro, em frutificação. Devemos frutificar. Nós somos árvores na presença do Senhor que tem que dar fruto. Frutos. Não é fruto. Frutos, plural. Muitos frutos. E nós devemos lutar por isso. Nós devemos batalhar por isso. Darmos frutos. E aí, pastor, como que eu vou dar fruto? Aí a gente vai para a palavra de Deus para aprender como nós vamos fazer para dar fruto, para ser árvore frutífera. Para ser árvore frutífera. Né, irmão? Primeiro nós temos que crescer em frutificação. Crescermos em frutificação.
irmãos abrem a Bíblia dos irmãos, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumenta os frutos da vossa justiça. Olha aí, e aumenta os frutos da vossa justiça. Os frutos da vossa justiça. Muito me chama a atenção, irmãos, quando esse versículo, o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, e multiplica, no término do versículo ele diz, olha, e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha que maravilha. Temos que lutar para sermos justos. A justiça frutifica. Irmão, nós temos que lutar para sermos justos. Termos em nosso coração justiça. E sempre nós vamos nos deparar com situações em que o Espírito Santo cobra de nós para sermos justos. Temos que crescer em frutificação. E para crescer em frutificação temos que lutar para sermos justos. E aumentará o fruto da vossa justiça. É tão agradável, irmão, e tão importante quando nós olhamos e deparamos com alguém que luta para ser justo. Primeira coisa, a pessoa é confiável. Quando uma pessoa é justa, ou luta, a gente vê ele lutar com justiça, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa confiável. É uma pessoa confiável. E também é uma pessoa fiel, e não é fiel somente a Deus, é fiel àqueles que estão em volta dele, dela. Então, você é gratificante quando nós olhamos e vê alguém que luta para ser justo, é confiável, é fiel, sendo de justiça. É aquela pessoa amável, ou seja, ama o seu próximo, como a ti mesmo. O que ele não queria, o que ela não queria que fizesse com ele, exatamente são as coisas que faz com outra pessoa. Pessoa justa. Tanto por meio de palavras, por meio de ações. Justiça. Nós precisamos colocar no nosso coração justiça, ser justo. Quem merece isso, tem que ver que merece. Quem não merece, não merece. Quem precisa, precisa. Quem não precisa, não precisa. Justiça. Deus agrada da justiça. O nosso crescimento espiritual e frutificação, ela vai desenvolvendo baseado na nossa justiça. Temos que ter justiça. Temos que ser justos. E temos que preocupar com isso. Temos que preocupar, colocar no nosso coração algo chamado justiça. É muito importante isso aí, meu irmão. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha aí. Dá semente para quem semeia. Isso é muito importante. Crescimento espiritual, irmão, em Cristo. Em Cristo. Nós temos que crescer espiritual em Cristo.
Porque é Ele que dá o crescimento. É Cristo. Não tem ninguém que dá crescimento. Quem dá crescimento é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que lutar para ter um crescimento espiritual em Cristo Jesus. Ele é a pessoa aonde tem, Ele é a única pessoa que não erra, não falha, nunca falhou, não falha e nunca falhará. Nem em palavras e nem em atitudes. Ele acerta tudo. Jesus é a única pessoa que acerta tudo. Jesus nunca errou. Ele não erra e nunca irá errar. Nós temos que ter isso em mente. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Jesus continua sendo perfeito em tudo que Ele faz. Ele não erra. Eu erro, você erra, todos erramos. Mas Jesus Cristo, Ele nunca errou, não está errando e nunca irá errar. Nunca irá errar, Jesus. Então temos que crescer olhando para Jesus. Os irmãos já perceberam alguém que ele, quando ele está olhando para Jesus, ele não vê defeito nem na esquerda, nem na direita, nem na retaguarda, nem na frente? Quando ele olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ou ela olha, ele pode estar passando, ou ela pode estar passando o pior problema do mundo. Às vezes se culpa a si mesmo, mas não joga a culpa em Jesus, porque vê uma perfeição plena na pessoa de Jesus. Vê uma perfeição de Jesus. E com isso, irmão, vai crescendo. Jesus vai fazendo com que a pessoa vai ter uma certa maturidade para lidar com as situações. Eu, como tenho certeza que os irmãos conhecem, pessoas que passaram lutas, que se fosse às vezes eu, ou se fosse você, tinha desistido, tinha abrido mão da fé, mas deu a volta por cima e nunca falou do que estava passando, com tristeza, com palavras para entristecer o Espírito Santo. Uns passaram cantando, outros passaram orando, mas sempre olhando para Jesus, a perfeição de Jesus, sabendo que Jesus, através daquele, ia dar maturidade. Depois, quando alguém passa por essa situação, entende por que passou. Aí entende por que passou. Para ter maturidade, crescer espiritualmente em Jesus, em Cristo. Porque é Ele que dá o crescimento. Agora, às vezes nós queremos crescimento passando coisas, somente coisas boas. Mas nem sempre é assim. Deus às vezes permite algo na nossa vida para nós aprendermos lições. Vai, aprende uma lição hoje, aprende uma lição amanhã, passa uma prova hoje, passa outra prova amanhã, e vai adquirindo experiências e maturidade, e crescendo, irmão, na presença de Deus, entendendo para que foi chamado, e espiritualmente, cada dia vai ficando melhor na presença de Deus, porque passa uma luta hoje, glorificando, vendo Jesus e a perfeição dele. Quando vem outra luta amanhã, olha assim e fala: pior, eu já passei, essa eu ia passar novamente. Eu passei uma prova, então se eu estou em outra, eu também tenho que passar em nome de Jesus. Glória. Porque o pior do que essa eu já passei. E
quem tem maturidade, quem espera em Cristo, quem tem Cristo como seu condutor, irmão, pode passar pelo vale da sombra da morte com martirio. Por quê? Porque sabe que o Senhor está com ele, sabe que o Senhor está com ela. E vai ver crescendo espiritualmente. Uma coisa eu quero que os irmãos entendam: na nossa vida nada acontece por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo é para nós aprendermos lições. Tudo é para nós aprendermos lições e adquirir experiências com o Senhor Jesus. Experiências. Precisamos ter experiências com o Senhor. Precisamos buscar de Deus uma proximidade maior, porque o Senhor Jesus é uma fonte inesgotável de bênção, de vitória. Para nós descobrirmos, irmãos, nós temos que aproximar dele, e não é fácil. Tem que ter humildade, tem que ter perseverança, tem que ter vigilância, tem que ter persistência. Glória a Deus. Crescimento em amor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Quem achar, bem, por favor. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Olha aí, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Tessalônica, os tessalonicenses: o Senhor vos aumente. Então eles tinham um pouco, né? Tudo que é aumentado é porque tem um pouco. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Não é falar que a igreja de Tessalônica não tinha amor. Tinha amor. Tinha amor. Mas Paulo trouxe aqui uma recomendação mais para eles, incluindo eles, para nós vermos para de nós para convosco. Dizendo: olha, que o Senhor aumenta. Que o Senhor aumenta. Vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O Senhor aumentando a igreja, aumentando aquele povo, aumentando todo mundo, e eles devem demonstrar amor para com todos, um para com os outros e para com todos. Ou seja, sem acepção de pessoas. Não, eu me apeguei tanto a esses irmãos, mas aqueles outros lá eu não me apeguei. Afinidade, irmão. Afinidade é uma coisa. Afinidade, a proximidade. Geralmente uns têm mais do que os outros. Agora, quando se trata de amor, o que eu quero para aquele irmão que tem afinidade, a servir o amor, é a mesma coisa que eu também tenho que querer para aquele irmão que eu não tenho tanta afinidade. A mesma coisa. Se aquele irmão, aquela irmã que eu tenho afinidade precisar de mim para determinado tipo de coisa que eu possa fazer, eu vou fazer. Porém, se aquele irmão ou aquela irmã que eu não tenho tanta afinidade também necessitar para a mesma coisa, e eu puder fazer, eu não posso ser omisso, porque eu tenho afinidade, eu devo fazer. Quando se trata de amor, tem que ser igual. Tem que ser igual. Às vezes a afinidade, particularidade
intimidade, às vezes sim. Mas quando se trata de amor, tem que ser de uma forma geral. Geral. Não posso ter um pouquinho de coisa a mais para um do que para outro. Ainda que alguém nunca fez nada para mim, e o outro faz tudo para mim. Mas quando se trata de mim para com alguém, tem que lutar para ser igual a todos. Tem que ser de igual a todos. Esse é o amor de um para com os outros. Irmão. E é de lá para cá também. Da mesma forma. Quando vem de lá para cá, ou de um irmão para mim, de uma irmã para mim, de um membro, de um congregado, de um crente, de uma forma geral para mim. Por mais que não tenha tanta afinidade comigo, mas minha mãe em Cristo Jesus tem que amar do mesmo jeito que ama qualquer outro, meu irmão. Para quê? Para desenvolver, isso tudo para desenvolver crescimento espiritual. Crescimento. Os irmãos já perceberam, já teve situações na nossa vida, que eu acredito que não foi só comigo, mas eu acredito que quase todos já aconteceu isso. Você está vivendo momentos bons, aí tem algumas pessoas junto com você. Algumas pessoas. Quando você está vivendo momentos ruins, acontece às vezes, ou generalizar, mas às vezes pode acontecer, daqueles que estavam junto com você naqueles momentos bons, pode ser que naquele momento que você está passando dificuldade não aparece nenhum deles. Sabe quem que aparece? Alguém que você nunca esperava que aparecesse. Para sair junto, para poder perguntar como está bem, como vai, se te ajuda. Às vezes acontece isso, meus irmãos. Aí você vira para alguém e fala assim: da onde a gente menos espera é que Deus manda a bênção. É aquele momento. É aquele momento. E às vezes surge até aquela questão. É nesses momentos que a gente vê de fato quem é amigo. Não. Aqueles que na hora do irmão também eram amigos. Também era. Nós temos, às vezes, sabe, de deixar aquela raiz de amargura brotar dentro da gente com qualquer coisa. Nós temos que tomar muito cuidado com a raiz de amargura. Ficar triste com alguém, porque alguém, às vezes, não fez aquilo que nós queríamos que fizesse naquela hora. Ou eu esperava de alguém e alguém não correspondeu aquilo que eu esperava. E alguém que eu não esperava nada correspondeu. Aí fica aquela raiz de amargura com quem não correspondeu. Não. Quando nós temos Deus no controle, nós não sabemos por quê, mas só que tem um que sabe. Entrega para Deus, ama todo mundo e vai crescendo espiritualmente. Nós somos dados a frustrações exatamente por causa disso. Nós, seres humanos, e muitos crentes, é frustrado exatamente por esperar em alguém e alguém vai e decepciona. Aí surge o que? A frustração, a tristeza, a amargura, o contrariado, triste com alguém. Só que todos nós somos sujeitos a erros e a errar. Assim como teve determinado momento também, eu creio, que alguém esperou de mim e eu também não correspondi. Foi porque eu quis? Não, às vezes a distração, as ocupações fez com que isso acontecesse. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se quisermos crescermos espiritualmente, irmão, nós temos que estar tomando cuidado com essas coisas. Essas coisas que vêm tentar nos entristecer e às vezes não tinha necessidade de ficarmos tristes, mas criamos aquela raiz de amargura. Não devemos deixar esse mal entrar no nosso coração. Temos que pedir a orientação de Deus a Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não posso ficar assim com meu irmão, com a minha irmã. Eu não posso ficar assim. Porque eu não sei qual foi o motivo
acontecer comigo também, ele tiver uma expectativa muito grande a meu respeito e eu decepcionar, não porque eu queria, mas porque nós somos passivos em erros. E aí? Como ficará a minha situação? Não é verdade? Uma certa feita alguém ficou triste por causa de uma situação que alguém veio, chegou, falou: pastor, pastora, estou tão contrariado com fulano, que fez isso comigo, e aí e aí nós vamos correr atrás para resolver o problema. O tempo passa, o tempo passou. Aquele que foi o que reclamou, foi triste, estava na mesma posição que o outro. E do jeito que aquela pessoa fez com aquele que ficou triste, aquele que ficou triste fez do mesmo jeito que o outro. Do mesmo jeito, não teve diferença. Do mesmo jeito. Aí alguém vem e nós diz: pastor, eu estou tão triste com o fulano porque fez isso comigo. Aí nós lembrou. Quando alguém lá ficou triste porque fez isso, veio reclamar. Agora, essa pessoa fez do mesmo jeito que o outro. Mas não é porque quer, porque somos sujeitos à falha. Somos sujeitos. E aí, nós, a pessoa entender, pois é, mas você tem que colocar a coisa na sua cabeça. Alguém fez isso com você e um tempo atrás passou por isso que você está passando. Não leve isso em conta, não guarda a raiz de amargura, não. Não leve isso em conta, não guarda a raiz de amargura. Fica na paz, que Deus vai te dar vitória. E vigia e olha, não fique com raiva, porque pode ser que futuramente você também pode fazer isso com alguém. Ninguém não faz na obra do Senhor, na casa do Senhor, ninguém não faz coisas ruins premeditadamente. Não. São situações que acontecem e acontecem. E aí? Nós temos que entender que somos sujeitos a erros. Somos sujeitos, todos nós somos sujeitos. E temos que crescer aprendendo e crescendo. Irmão, crescendo em amor. Nós temos que crescer espiritualmente, irmãos, para perfeição, para sermos para sermos perfeitos, porque ainda não somos perfeitos. Nós temos que crescer espiritualmente para buscar a perfeição. Não tem ninguém perfeito, né? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Olha aqui, irmão. Buscando a perfeição, pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Nós, irmãos, temos que buscar a perfeição, não querendo ser melhor do que outras pessoas. Jamais. Às vezes nós podemos errar nisso. Viu? Às vezes podemos errar nisso. E nós não podemos errar nesse aspecto. Buscar a perfeição, querendo ser melhor do que o irmão, melhor do que a irmã, mais perfeito do que o irmão, mais perfeito do que a irmã. Porque buscar a perfeição é bom para a gente, temos que lutar por isso. Só que nós nunca podemos esquecer, irmãos, que o perfeito ainda é só Cristo. É só Cristo, Jesus. Podemos buscar a perfeição por excelência, que ainda seremos imperfeitos.
seremos imperfeitos. E algumas situações que deparamos, de alguém até ter bons costumes, lutar para guardar os mandamentos, sabe? Lutar por uma certa santidade que até é importante, devemos lutar por isso. Porque Jesus falou: sede santo, porque eu sou santo. E acontece que às vezes deparamos com alguém com uma santidade extrema, com uma perfeição extrema, e que é importante, precisa mesmo, porém, falando que é melhor do que o outro, ou melhor do que o outro. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter um certo cuidado para que nós não sentimos perfeitos demais. Nós temos que tomar algumas precauções para não sentirmos perfeitos demais. Não tem ninguém perfeito, mas temos imperfeições. Temos imperfeições. E que por mais que olhamos e vemos nós numa condição melhor do que o outro, espiritualmente, moralmente, doutrinariamente, eclesiasticamente, nunca nós podemos considerar mais perfeito que ele é. De jeito nenhum. Nunca nós podemos considerar mais perfeito que ninguém. Porque tudo que fazemos para aproximar de Jesus, a santificação, a renúncia, é para a nossa própria comunhão com Deus. Não é para mostrar e nem parecer. É para ter intimidade com Jesus. É para ter o Espírito Santo agradando o nosso comportamento, agradando de nós. É para isso, nós temos que agradar o Espírito Santo. E nós lutamos para que ele venha agradar de nós. Não para humilhar os outros, porque nós estamos num patamar melhor e mais elevado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tem uma pessoa possessa de demônio lá. Quando tiver, é um exemplo que eu estou dando, irmão. Quando tiver, tem que chamar o fulano de tal, porque ele se chamar aquele lá, aquela lá, vai ser uma vergonha, então tem que chamar aquele outro. Aí o outro lá que ouviu isso, fala: é mesmo, eu estou preparado. Agora, se chamar aquele ou aquela, realmente não. Porque tudo que fazemos é no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus. Ninguém faz nada pelo seu próprio nome. Ninguém faz nada pelos seus méritos. Tudo que fazemos é no nome do Senhor Jesus. Demônio é expelido no nome de Jesus. Enfermidade sai no nome de Jesus. Mas é claro que temos que buscar uma perfeição para que honramos o nome santo do Senhor Jesus com o nosso comportamento, com o nosso falar, honrar o nome do Senhor Jesus. Tudo que fazemos é para honrar o Senhor, para que Ele seja glorificado através do nosso comportamento, não para nos colocar num patamar mais elevado do que o outro. Quem está sentado no trono de rei é só Jesus. Nós somos só servos dele. Servos. Nós temos que tomar alguns cuidados acerca disso. Temos que tomar algumas precauções e cautela acerca desse assunto, para que nós não venhamos a ter a nossa vida fracassada espiritualmente, mas com crescimento, viu? Temos que buscar crescimento através da palavra, através da Bíblia. Através da Bíblia. 1 Pedro 2:2.
E o 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer. Veja bem, como meninos recém-nascidos, desejai ardentemente o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Todos nós sabemos, irmãos, quando a criança está com fome e ele vê uma mamadeira de leite ou vê uma mama ali que ele precisa de mamar, meu Deus do céu, ele sabe que sai agoniado querendo aquilo ali para poder matar a sua fome. E aquele leite faz com que ele cresça. O irmão já viu, não tem nada que cresce mais rápido que a criança recém-nascida, eu vi ele essa semana do tamanho. A semana que vem, o mês que vem, já veio ele, já cresceu. Já está desse tamanho. E tudo só tomando leite. Mas é o leite puro. É o leite puro. É tão interessante a gente ver, irmão, a palavra que Deus falar acerca de determinado assunto. Nós precisamos ser igual a essa criança segundo a palavra. Ter fome da palavra e saber que é ela que nutre a nossa vida espiritual. É ela, é a palavra. É a palavra de Deus. Ela tem todos os nutrientes que nosso organismo espiritual precisa para desenvolver e ficar saudável, crescer espiritualmente. Todos os nutrientes saudáveis estão encontrados na palavra. E temos que crescer na palavra. Ficar na mesmice não. A mesma coisa não. Vamos aprender, vamos desenvolver, vamos saber do que se trata o assunto. Vamos orar a Deus, para Deus na graça, para a gente entender. Vamos pedir auxílio. Porque é de importância para nós, a nossa alma se enche de alegria quando nós alimentamos a palavra. Aí eu chego no serviço cansado, que estou custando conversar. Quando eu vou ler a Bíblia, eu durmo. Sempre podia ser ao contrário. Eu dormia primeiro, acordar e ler a Bíblia. Aí eu leio a Bíblia e descansar. Não é verdade? Leia a Bíblia descansado. Os irmãos que nunca têm, ainda não fez isso, passa a ler a Bíblia descansado. Cansado, irmão, é bem complicado. Nós temos que ler a Bíblia descansado. Descansa o seu corpo, descansa o seu cérebro. Quando acorda descansado, abre a Bíblia aí. Traga e guarda você. Quando vai ler, vai dar vontade de ler, entender, saber que se trata um assunto. Porque cansado, nós estivermos lendo uma palavra do filho pródigo, quando nós terminar de ler aquela palavra lá, nós vamos pensar que está lendo, né? É a palavra do bom samaritano. Ele nem entendeu a palavra do assunto. Vai ler? Está cansado demais. Descansa. Descansa o cérebro. Descansa o corpo. Quando acorda, leia a palavra. A mente descansada, alimento da palavra. Glória. Passa o dia, se dormir a noite inteira e ler de manhã cedo, passa o dia lembrando da palavra. Se trabalha à noite, ou se trabalha à noite, descansa o dia, lê a Bíblia e vai trabalhar. Passa a noite lembrando da palavra. Não tem como guardar nada no nosso coração se o nosso corpo estiver cansado. É complicado. Temos que aprender a ler a Bíblia, entender um pouco para Jesus. Eu preciso crescer
com o entendimento da tua palavra. Me ensina como entender a sua palavra. Me revela esta palavra. Eu preciso pregar essa palavra. Eu preciso ensinar essa palavra. Eu preciso guardar a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E nós, outro dia eu falei, para falar, nós podemos ser surpreendidos pelo mundo. Eu estava entrando no supermercado outro dia e tinha um cidadão saindo do supermercado. E aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, fala um versículo aí para mim. O quê? Ô pastor, fala um versículo aí para mim. Irmãos do céu, de dinheirinho. E eu cansei, eu correndo, não treinar. Eu tive que parar e falar assim: olha, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não será condenado, mas será salvo. Porque não bastava eu falar o versículo, tinha que falar onde está. Porque eu peguei e falei, ele falou: está onde mesmo? Eu falei: está lá no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Será que nós que estamos aqui, se for surpreendido lá fora por alguém, será que conhecemos pelo menos Salmo 23, versículo 1 de cor? Porque também é a palavra. Se for ler nós chegamos pelo menos Salmo 23, o primeiro verso. Pronto, já quebrou a barreira. Salmo 91, primeiro verso, será que nós temos? Se tiver, já quebrou a barreira. Agora pelo menos um, não, só temos que ter. Pelo menos um. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua potente descansará. Onde está aí, Salmo 91, verso 1? Simples. Mas pelo menos um. Agora é bom quando a gente tem um texto todo na cabeça. Quando a gente tem uma mensagem toda para pregar, pega um pecador lá e manda a Bíblia nele, manda a Bíblia nela. Faz com que ele entenda o que a Bíblia tem. Por isso nós temos, irmãos, que entender, guardar, lutar, para poder armazenar o máximo de palavras no nosso coração. Porque é bom para nós e é bom para quem nos ouve. E isso vai desenvolver um crescimento espiritual na nossa vida. Vamos tornar-nos evangelistas da palavra de Deus. Por onde passar, tem um evangelista, tem evangelizando. Porque nem sempre nós estamos com essa Bíblia. E a maioria das vezes, mesmo estando, alguém que quer nos ouvir não vai esperar nós abrir ela para ler. Não vai esperar. Está todo mundo vivendo uma correria terrível. Agora, olha, você sabe o que está escrito lá, está um braço assim? Está escrito assim: guarde essa palavra, Deus está falando com você. Viu? Deus está falando com você. E nós podemos ser surpreendidos. Às vezes tem alguém que está numa angústia terrível, lá esperando uma palavra. E nós temos que ser portador dessa palavra, não é somente portador de carregar a Bíblia. É portador dela no coração. Aqui. Fala pelo menos alguma coisa, em nome de Jesus. Rápido para uma pessoa. Rápido. Pode ocorrer alguns imprevistos. Tem um acidente, por exemplo, na frente de nós. A pessoa está lá nos últimos suspiros. E você, por não lembrar de um versículo para pregar para aquela pessoa, a pessoa parte sem a oportunidade de ouvir um versículo, porque alguém não preparou um versículo para essas emergências. Para essas emergências, para que nós podemos ser sujeitos a passar. E aí? Nós temos que ficar atentos sobre isso. Vamos ficar atentos. Pensamento é isso. Viu? Vamos ficar em alerta para que nós não venhamos ser envergonhados. Aprender e crescer através da palavra. Crescer em graça e em conhecimento. Crescer em graça e conhecimento.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Para terminar isso aqui. Porém, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Viu Pedro dizendo aqui? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Irmãos, são algo interessante na nossa vida. Não podemos ser demais para um lado e esquecer o outro, e nem para um lado e deixar o outro. Temos que lutar para ter os dois. Crescer na graça e no conhecimento. A graça é jejum, é oração, é vigilância, é renúncia. É crescer na graça. No conhecimento, é a escola dominical, é como te ensina, a leitura da Bíblia, procurar uns livros de auxílio. Conhecimento, graça, conhecimento, graça, conhecimento. Quem jejuma ora, quem jejuma ora, vigia, renuncia, lê Bíblia, procura estudar, procura aprender. Irmãos, não desvia passo da igreja, não. Não desvia passo da igreja. Não sai passo da presença de Deus. Porque tem uma maturidade, tem um crescimento de Deus, que está passando por uma luta, tem graça de Deus para passar. E quando tem alguns desafios, tem palavra de Deus para debater. Crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos buscar isso. Tem muitos que têm conhecimento demais, mas é sem graça. E outros têm graça demais, mas é herege, é cheio de heresia, porque não tem conhecimento. Tem uns que têm tanta graça que você não vê nem ler versículo, só fala em língua. Só fala em língua. Tanta graça que tem. Só fala em mistério. Tem tanta graça, mas não vê Bíblia. Não vê Bíblia. Outros têm conhecimento demais da conta. Sabe falar grego, hebraico, latim, aramaico? Mas quando fala para fazer oração, tem que ser outro que tem que fazer, porque ele não sabe orar. Tem que ter os dois, graça e conhecimento. Buscar os dons do Espírito Santo, buscar enchimento de poder, buscar tudo que vem do céu sobrenatural, mas buscar o conhecimento da palavra, aprender a palavra, entender essa palavra, ter a revelação dessa palavra. Tem gente que tem a revelação de tudo, mas a revelação bíblica não tem nenhuma. E hoje, na atualidade, tem demais, meus irmãos. Tem muito isso nas igrejas. E Deus não está no meio disso. Deus, ele é organizado. Ele é organizado. Deus não é desorganizado, nem as coisas desordenadas de jeito nenhum. O Senhor Deus, ele tem organização no seu projeto, no seu trabalho. E tudo começa pela palavra. A palavra de Deus, ela é o início de tudo. Ela é tudo. É dela que nós aprendemos sobre a melhor pessoa, que é sobre Jesus. E vai nos revelando os mistérios de Deus. É a palavra. Dura coisa é quando a gente vai para o culto e vê tanta coisa que diz espiritual, mas não vê Bíblia, não vê pregação do Evangelho, não vê palavra. Terrível. É terrível
de vez em quando nós topamos alguma coisa aí, querendo nos enganar, se fazendo com algo parecido com o que está escrito, só que não tem nada disso na Bíblia. E ao momento temos que saber certeza o que está e o que não está, para a gente não vai ser marcado por Espírito Santo na Bíblia. Por isso que eu oriento os irmãos, cresça na graça, mas cresça no conhecimento, para que não venha a ser levado por qualquer vento de doutrina, viu, irmão? Amém? Que Deus abençoe a todos.